Pessoal, hoje eu vou explicar para vocês números racionais. Adição e subtração de números racionais. Então, vamos lá. Eu coloquei algumas situações aqui, mas para relembrar, sinal, parênteses, porque a sistemática de resolução é a mesma que vocês já sabem. Então, vamos lá. 2/3, mais com menos. Então, o que eu prefiro que vocês façam? Vocês tirem do parênteses. Mais com menos, menos, copia 1/2. MMC entre 3 e 2, 6. Aí, vamos lá. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Mais 4 menos 3, subtrai o sinal do maior, 1/6, certo? Esse daqui, o que acontece aqui? Ele não tem parênteses, então a gente não precisa reescrever, já vamos direto. MMC 12, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, menos 2 mais 9, subtrai e o sinal do maior, 7/12. Outro exemplo aqui, ó. Que, como eu disse para vocês, eu quero chamar a atenção do que eu acho que vai surgir dúvida. São os sinais. Menos com menos. Menos com menos não tem parênteses, a gente já faz o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar menos 12 e menos 7. Menos com menos, soma e conserva o sinal. Menos 19/42. Uma coisa aqui, gente, que eu quero chamar a atenção. Quando eu fiz, eu coloquei o menos aqui em cima. E aí eu ia apagar e reescrever. Eu reescrevi. Só que eu deixei aqui para mostrar para vocês. Sempre procurar por o menos aqui, ó. Porque ele é da fração. E aqui parece que ele é do 19, certo? Neste caso aqui, próximo, também, ó, ele tem um parênteses. Então, menos 5 nonos, menos com menos, mais. E reescreve a fração. Continua resolvendo igual. MMC entre 9 e 12, que deu 36, que está aqui do ladinho. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Menos 20 mais 21. O que a gente faz? Subtrai o sinal do maior. Agora, olha esse aqui. Esse aqui já caracteriza uma expressãozinha maior. Então, a mesma coisa, ó. 2 nonos, menos com menos, mais com mais, mais. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mesmo jeitinho de fazer. Mais 4, mais 3, mais 9. Tudo isso vai dar 16/18. Só que esse a gente tem que simplificar, deixar irredutível a fração. Simplifiquei por 2, 8 nonos. Agora, nós vamos para onde? Multiplicação de números racionais. Multiplicação também continua da mesma forma. A única coisa que vai mudar são os sinais. Então, o primeiro exemplo, ó, igualzinho fazia-se no ano anterior. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 9, 27. Agora, o que a gente tem? Sinal. Então, além da multiplicação, a gente vai fazer regra de sinal. 5 vezes 7, 35. 6 vezes 9, 54. Menos com menos, mais. Esse outro exemplo também, quero lembrar vocês de uma coisa que nós usávamos ano passado, mas às vezes a gente esquece porque não usa muito. Então, olha aqui, gente. Se a gente fizer do método normal, 8 vezes 5, 200. 15 vezes 6, 90. Aí tem que simplificar. Lógico que dá para simplificar direto por 10. Só que às vezes o aluno ele demora para pensar um pouquinho. Ele começa por 2, depois por 5. E os dois dão o mesmo resultado. Só vai demorar mais. Só que como que eu queria que vocês lembrassem e usassem, vai ser muito prático lá na frente. A simplificação, que é feito na multiplicação, porque é na diagonal. Então, aqui, ó, 8 e 6 eu consigo dividir por 2. 15 e 25 eu consigo dividir por 5. Aí aqui fica 4 vezes 5, 20. 3 vezes 3, 9. Mais rápido, né? Isso ajuda muito depois.
Divisão. A divisão também, vamos relembrar. A divisão tem aquele outro jeito de fazer multiplicando em cruz. Eu prefiro não, porque eu observo no tempo que eu dou aula que os alunos acabam errando, mas fica à vontade. Eu vou explicar do jeito que eu acho que erra menos. Mantém a primeira e inverte a segunda. Então, a primeira, menos 3 sétimos, vezes... O que eu vou fazer com essa segunda aqui? Eu vou inverter. Então, em vez de 5 oitavos, fica 8 quintos. E faço a multiplicação normal e regra de sinal. Menos com mais, menos. Certo? Aqui, uma dúvida que sempre ocorre. Menos 1/4 dividido por 9. Então, a gente mantém a primeira e inverte a segunda, certo? Menos 1/4 vezes menos 1/9. Sempre lembrando que aqui embaixo tem 1. Menos com menos, mais. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 9, 36. E o último exemplo de divisão. O último exemplo de divisão, o que acontece? Eu mantenho a primeira, inverto a segunda e consigo usar a mesma regra da multiplicação. Simplificando, 15 com 25 eu divido por 5. 16 e 24 eu divido por 8. Aí sobra quem? 3 vezes 3, 9. Eu esqueci de colocar aqui. E 2 vezes 5, 10. Agora vamos ver o sinal. Menos com menos, mais. Certo? Agora, eu vou explicar para vocês a potência. Só que para isso, eu tenho que dar uma relembrada em algumas coisas. Então, pode até ver aqui, potenciação com números inteiros e racionais. Então, lembrando que a potência com números inteiros, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que mexer na regra de sinal. Então, aqui, menos 2 ao quadrado. Menos com menos vira mais. Menos 3, menos 2 ao cubo, perdão. Menos com menos fica menos. Por quê? Menos com menos, mais com menos, menos. Menos 4 elevado a 1. Lembrando das propriedades da potência. Que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Coloquei aqui outros exemplos para explicar uma regrinha para vocês. Então, eu até escrevi aqui para eu não esquecer de falar. Quando a base for negativa, se o expoente for par, o sinal é positivo. E se o expoente for ímpar, o sinal é negativo. Isso ajuda bastante. Por quê? Porque a hora que você vai fazer menos com menos, mais, com menos, menos e com menos, mais, também dá igual. Mas sabendo a regra, é mais fácil, certo? E com frações, segue a mesma regra, tanto para a propriedade da potência quanto para a resolução. Mas eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente dar uma recordada. Então, olha aqui, menos 2/3 ao cubo e menos 2/3 ao quadrado. Fiz de propósito para a gente lembrar aqui, aqui é par, então é positivo, aqui é ímpar. Positivo e negativo o quê? O resultado. A resolução é igualzinha. Se é ao cubo, eu vou fazer 1, 2, 3 vezes. Se é ao quadrado, 1, 2 vezes. Outra coisa que eu coloquei aqui para a gente relembrar, propriedade da potência. Então, olha aqui, propriedade da potência, base iguais. Quando é multiplicação, a gente soma. E aí, resolve normal. Outro caso aqui, divisão. Divisão, aqui foi multiplicação. Bases iguais. Se na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. 2 menos 4. 2 menos 4, menos 2, porque a gente usa regra de sinal.
Só que aqui, o que aconteceu? Eu tenho um expoente negativo e tem regra para isso. Potência com expoente negativo. Potência com expoente negativo, então, se vocês pegarem a teoria da apostila, de outros livros, vai ter o genérico, certo? Mas eu vou aqui direto e dá para entender depois com o genérico. Então, vamos lá, presta atenção aqui. Quando eu tenho expoente negativo, o que a gente faz? A gente inverte a fração e aqui, ó, o expoente, ele fica positivo. Então, vamos lá. 2/3 menos 2. Então, o que eu falei para vocês? A gente inverte e o expoente fica positivo. Aí, resolve normal. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Próximo. 2/3 menos 3. É menos. A gente inverte e o expoente fica positivo. Resolve normal. 27/8. Aqui, ó, vamos lá. Menos 1/5 elevado a menos 2. Expoente negativo. Ele fica menos 5, porque inverteu. Lembrando que tem 1 aqui embaixo, que não vai fazer efeito. E o sinal permanece. Menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Próximo exemplo. Menos 9 elevado a menos 1. O que a gente faz? Inverte. Vai dar menos 1/9. Sempre lembrando que tem 1 aqui, elevado a 1. Menos 1/9. Agora, outra coisa que eu coloquei para vocês perceberem a diferença. Aqui, ó, a gente tem um parênteses. Então, quando eu transformo, eu ponho parênteses e coloco aqui. Aqui eu não tenho parênteses. Então, o que eu quero que vocês observem? 3 menos 2. Eu inverto, ele vira 1/3. Só que o 2 vem aqui para o 3. Certo? 3 vezes 3, 9. Aqui é a mesma coisa, ó. 2, ele virou 1/2 e o 3 vem aqui para o 2. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Esse deu o quê? Uns 15?